Meus irmãos, como é bom estar aqui. Como é bom estar aqui. Ontem nós começamos um encontro aqui, como o pastor Rogério falou. Eu sou o Maxwell, estou como pastor de Lagoinha. A gente, lá em Belém, nós vamos fazer 3 anos, dia 10 de janeiro. E aqui, fez um ano. Gostaria de ter estado aqui na festa, mas nós tínhamos também uma programação lá. Mas eu falei, pastor Rogério, pastor, eu vou estar lá, eu quero estar com vocês. Nós somos um só corpo, um só coração, um só propósito, nós somos o povo de Deus, nós somos igreja do Senhor. E é um começo. Falei ontem, nós estamos aqui começando. E vocês estão começando melhor do que a gente em Belém quando começou. Porque nós não tínhamos nunca essa estrutura. Nós não tínhamos nunca esse número de pessoas. Nós não tínhamos, foi pequenas. Começou bem pequeno. Mas uma coisa eu tenho aprendido nessa caminhada: não desprezar os pequenos começos. Não desprezar os pequenos começos. Davi não começou no trono, Davi começou lá no deserto, sozinho, cuidando das ovelhas. Depois ele foi levado para a caverna de Adulão com os endividados, com os problemáticos, com aquele que ninguém queria, com aqueles assim que diziam, eu acredito estar andando com essa pessoa, Davi. Pois é, Deus levanta o que não são para confundir os que são. Sabe de uma coisa, nessa caminhada lá em Belém, muitas vezes eu recebi já visita de pastores, amigos meus que me ligam e dizem assim, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí ele diz assim, não acredito que você recebeu essa pessoa lá. Essa pessoa é isso, é o próprio, sabe, capiroto em pessoa. E aí a pessoa estava falando, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o pastor saiu da casa dele e veio aqui para destruir a vida da outra lá, para falar tudo isso. E o que veio no meu coração, o Espírito Santo de Deus, ele me fez lembrar de umas plaquinhas que tínhamos estendido, colocado em todo lugar quase da igreja. Estava assim, desculpa o transtorno, estamos em obra. Desculpa a poeira, né, e tal, reforma lá do prédio. E a plaquinha dizia, desculpa o transtorno, estamos em obra. E eu disse para esse pastor, quando ele terminou de falar, meu irmão, desculpa o transtorno, nós estamos em obra. Nós estamos sendo reformados. Nós estamos sendo moldados. Nós somos o vaso. Às vezes o vaso quebra. Ele fica sem forma e vazio. Mas o Espírito Santo de Deus, assim como lá em Gênesis, pairava sobre a face das águas. E o Senhor disse, haja luz. O Senhor também está dizendo, Ele pode dizer para a minha vida, para a vida dessa pessoa que você fala que não tem forma e está vazio. O Senhor pode dizer para ela, nasça de novo. Eu te faço de novo. Se você quebrar, eu sou oleiro. E é muito bom estar na mão do oleiro. Sabe por quê? Porque fica a impressão digital no vaso. Como é bom ter a impressão digital de Deus em nós. Desculpe o transtorno, estamos em obra. Eu sei que aqui, como eu perguntei ontem, nenhum de nós alcançamos a estatura de varão perfeito. Todos nós precisamos mais e mais de Deus, ter sede e fome de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais imagem e semelhança dele a gente vai ser. Mas precisamos ser intencionais. Se nós não formos intencional como igreja, queridos, deixa eu te falar, Satanás tem sido intencional, ele tem levantado pessoas com intenção específica de destruir muitas das vezes as nossas famílias, as nossas crianças. O alvo de Satanás tem sido as crianças. Não é mais nem o adolescente apenas e os jovens, mas é as crianças. Tantas coisas têm nascido, vídeos, jogos, programas, coisas assim intencionais. A minha filha tem 3 anos de idade. E a gente coloca no YouTube, coloca todas as restrições. Daqui a pouquinho eu vejo ela vendo coisas demoníacas no YouTube, que está todo restrito, no YouTube Kids. Aquilo é intencional, não há um acaso, não. Há uma intencionalidade, há um propósito de Satanás de levantar aqueles que se colocam à disposição dele, exatamente para tocar nas nossas crianças. Daqui a pouco a criança não dorme, ela fica vendo demônio, ela vê, se você ainda não teve a oportunidade, mas conversar com crianças muitas vezes, elas vêm, porque Satanás existe, assim como Deus existe. O coração das nossas crianças precisa ser protegido. Nós como pais e nós como igreja precisamos nos levantar para fazer a diferença e sermos intencionais. Nós precisamos ser intencionais. Deus falou sobre intencionalidade. Tem falado muito sobre intencionalidade. Muitas das vezes a gente fica numa disputa entre a intencionalidade e o nosso instinto. Agir por instinto, agir por intencionalidade. Agir por instinto ou agir por propósito. Agir por instinto ou intencionalidade. Por propósito ou por necessidade. Essa temática ela tem
alcançado os corações, ela tem, ao longo da história, muitas das vezes tem mudado rota, sentido da vida e mudado a história da vida das pessoas e de nações por causa da necessidade, por causa do instinto, pessoas que reagiram de forma instintiva e não de forma intencional, de forma racional, de forma alinhada a um propósito, mas sim por instinto, mas sim por necessidade. O problema é que a necessidade, quando você está com sede, você bebe água, acabou, mas daqui a pouco vai ter sede de novo. Então o tempo todo a gente vai se mover por instinto, por necessidade ou por propósito. Então nós precisamos ser intencional, e eu trouxe aqui o significado de intencionalidade. O tema, se eu fosse colocar um tema para a palavra de hoje, seria seja intencional. Diga comigo, seja intencional. Seja intencional. Deus espera que nós sejamos intencionais. Então, o significado de intencional, de acordo com o dicionário, significa característica do que é intencional, é a intenção, deliberação, propósito. Na psicologia, a intencionalidade tem também um conceito, diz assim, caráter de um ato ou estado de consciência adaptado a uma intenção, a um projeto. E o instinto? Qual é o conceito de instinto? Observe bem, impulso interior que faz um animal executar inconscientemente atos adequados à necessidade da própria sobrevivência, da sua espécie ou da sua prole. Ou seja, é um impulso natural, independe de razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Esses conceitos, eles nos falam muito sobre como nós estamos vivendo a nossa vida, sobre como nós estamos, o que nós estamos colhendo. Nós estamos colhendo o resultado de coisas feitas de forma intencional ou resultado de coisas feitas por reação, por instinto. Por exemplo, muitas pessoas hoje estão na cadeia, estão presas, cerceado a sua liberdade porque se moveram por instinto. Foram uma reação, de repente, num trânsito que alguém fechou, sem querer, a pessoa estava, desatenta e fechou, e a pessoa saiu dali braba e tal, e bateu e matou. Ou uma palavra, uma ferida que está acompanhando talvez a sua esposa tanto tempo, ou seu esposo, ou seu filho, durante tanto tempo, por causa de um momento que você instintivamente reagiu e lançou palavra que feriu e fez paralisar, e a pessoa está escrava naquela palavra, naquela ferida, naquela flecha lançada através da sua boca. E tem marcado vidas essa semana mesmo. Eu tive um encontro com um empresário lá em Belém. A esposa dele mandou mensagem para mim e disse: pastor, eu preciso de ajuda agora. Eu falei: o que foi? Meu esposo saiu daqui com uma arma para se matar. Eu preciso de ajuda, eu preciso que o senhor me socorra. Eu falei: meu Deus do céu, eu confesso a vocês que eu nunca tinha enfrentado esse tipo de situação. E eu saí de lá, falei: meu Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria, porque eu não gosto de violência, eu também não gosto de arma. Eu fiquei pensando, imaginando: meu Deus, vou chegar lá, ele vai estar com uma arma. E Deus me deu um entendimento: leva ele para uma padaria. Eu falei: então bora levar ele para uma padaria. Vou levar ele para uma padaria, porque se ele me matar lá, vai que ele se mate e ainda queira me matar antes, Então, não, na padaria tem muita gente, o pessoal pula em cima dele, vou dar café para ele, vou dar doce para ele, vou enrolando ele, porque ele é gordinho, e gordinho gosta dessas coisas. Eu fui fazendo essas coisas com ele, Então, observe bem. E aí eu conversando com ele, sabe por que ele queria tirar a sua vida? Ele tem 2 filhos, uma empresa próspera, por causa do pai. Palavras ditas do pai que feriu ele, que ele não consegue viver com aquilo. Foram palavras ditas por um instinto, por uma reação a algo que ele fez e que feriu. E aquele homem tinha decidido, saiu de casa para tirar sua vida por causa de palavras que foram ditas. E aquelas palavras foram ditas no momento de reação como instinto, como um animal irracional. E é incrível como a gente percebe, como as pessoas, nós reagimos muitas das vezes de forma instintiva. Por exemplo, se alguém começa a bater palma aqui, quando tem um grupo, um auditório, se alguém bate uma palma, a tendência da plateia, do auditório é bater palma, acompanhar. Não é assim? Quando Jesus estava lá, Barrabás e Pilatos, Barrabás e Jesus, e as pessoas começaram, os sacerdotes começaram a incentivar: solte Barrabás. E aí a voz do povo começou a ecoar igual: solte Barrabás, solte Barrabás. O coro foi um instinto, um efeito manada. Quando a gente está lá no estádio de futebol, torcendo para o nosso time, de repente alguém puxa uma cantiga e daqui a pouco o outro vai falando, daqui a pouco tomou de conta daquela torcida. É o efeito manada, a gente vai repetindo.
Quando a gente olha para o mercado financeiro, muitas das vezes alguém começa a mexer na ação, e aí daqui a pouco todo mundo vai tirando, vai mexendo, o movimento vai igual. Às vezes, muitas das vezes, não é uma avaliação, é um instinto, é um efeito manada. Quando a gente lembra daquela história, daquela boate que pegou fogo, que matou centenas de jovens, dezenas de jovens lá no Rio Grande do Sul, a Boate Kiss, quando eles fizeram uma vistoria após aquele momento ali, eles perceberam que muitos jovens morreram no banheiro. Muitos jovens morreram amontoados no banheiro. E aí a conclusão da perícia foi que, como muita gente estava correndo para aquela direção, então as pessoas achavam que aquela direção era a saída. Só que na verdade era um beco sem saída, era um banheiro, e eles morreram ali. E quantas vezes a gente corre, toma decisão na nossa vida, porque todo mundo está fazendo. Mas já dizia a nossa mãe desde pequenininho, dando um peteleco na nossa cabeça: você não é todo mundo. Seja intencional. O Senhor nessa manhã está dizendo para nós, como igreja, nós não somos todo mundo. Nós somos raça eleita. Nós somos povo, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos filhos amados do Senhor. Nós não somos efeito manada. Nós não estamos assim. Nós precisamos nos posicionar. Devemos ser intencionais. Mas Deus nos fez com essa característica de também sermos intencional, sermos instinto, sermos também emoção. Quando a gente olha para a neurociência ela classifica, ela estudou que tem 3 elementos básicos que formam o nosso cérebro. O primeiro é o sistema reptiliano, é onde está concentrado. Isso é igual para todos os animais, até um gato, um cachorro, né? Ele tem lá o sistema básico, que é o sistema reptiliano, é onde está o instinto, né? Onde concentra, por exemplo, a vontade de comer. O animal, um cachorrinho pode ser maravilhoso, pode ser legal, pode ser bonito, pode ser agradável, pode ser manso, pode ser domesticado, mas não mexe na comida dele, na hora que ele está comendo, porque ele pode morder. É assim ou não é assim? Ele pode arranhar quando é um gatinho, né? Se você apertar o rabo do cachorro, a tendência é ele se defender, porque é um instinto. Nós também somos assim, né? Existe um estudo que diz que no trânsito, a tendência do motorista, quando vem um obstáculo e vê que ele vai bater, é se defender. É buscar uma direção que ele vai se defender, independente de quem esteja no carro com ele. Porque é o instinto, e nós temos esse sistema reptiliano, né? E o próximo sistema é o sistema límbico, onde está concentrada as nossas emoções. É aquela coisa de você apaixonado. Aquela pessoa que está aí com relacionamento, com a barriga cheia de borboleta. Isso não está no nível do intelecto, está no nível da emoção, né? Quando você ouve uma música, por exemplo, o cachorro, ele gosta do dono. Ele desenvolve sentimento pelo dono, de raiva, de rejeição e também de amor, de carinho, de empatia. Lá em casa a gente lutou, os 4 filhos, os 3 filhos e eu, nós lutando para ter um cachorro. E a Sandra sempre bateu o pé e disse: não pode, a gente mora em apartamento, não sei o que, não pode. Eu não quero animal, não sei o que. A gente ficou assim no nosso coração. Ela não gosta de animal. Sabe de uma coisa? A gente convenceu ela de alguma forma, com muita insistência. A Bíblia diz: aquele que pede, recebe. Aquele que bate, encontra, né? A porta vai se abrir. A gente bateu na porta dela, ela abriu. E a gente comprou um animal. Sabe hoje quem cuida mais do animal? E sabe quem é que o animal mais gosta? Que o animal mais sente falta? É da Sandra. A Sandra dá banho no animal, a Sandra dá comida no animal, ela penteia o animal. A Mia vai pro colo dela, ela fica fazendo carinho, eu filmo, bato foto ali. Se o dia que tu postar, ele vai embora daqui de casa. Mas o animal entende que quem cuida dele é o instinto dele. Mas também tem o sistema límbico, ele desenvolveu um amor, um carinho, uma empatia pela Sandra. Isso também nos diferencia, nós também temos esse sistema emocional. Por exemplo, quando você está no trânsito e alguém te fecha, ou então numa discussão acalorada, você vai reagir de forma instintiva e de forma emocional. O que está comandando todo o seu corpo, o seu organismo é o sistema límbico e o sistema reptiliano. Ou seja, você é só emoção e você é só raiva, instinto. Você é emoção e instinto. Você é raiva e vontade de matar. Você é só isso.
problema é que não há o que nos diferencia. A grande questão é que o que nos diferencia dos animais é que nós temos um outro sistema e que os animais não têm, que chama neocórtex. É onde está o poder de decisão, é a nossa racionalidade, a nossa intencionalidade. É isso que nos diferencia do animal, do gato, do cachorro, do papagaio, entende? Então, nesse neocórtex, nessa parte do nosso corpo, eu não estou falando algo bíblico, estou falando algo científico. Mas pastor, não está na Bíblia? Tá, porque Deus nos criou assim. Deus criou todas as coisas, inclusive esse sistema, nosso cérebro. Então nessa parte do nosso cérebro chamado neocórtex está o poder de decisão, está a capacidade que Deus nos deu de sermos intencionais, de tomarmos decisão, de dominar sobre a natureza, sobre os animais, de planejar e executar aquilo que a gente planejou, entende? Está nisso a grande questão, e aí eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. O grande problema, o grande desafio é que a ciência constatou que quando nós somos movidos pelo instinto e pelas emoções, há um corte, há uma interrupção entre a comunicação do neocórtex com os outros dois sistemas primários. Há um corte, ou seja, o homem, o ser humano, ele necessariamente vai agir de forma instintiva, ele vai reagir de forma instintiva e os sentimentos primitivos dele serão aflorados. Como disse uma vez na câmera, né? Você desperta em mim os sentimentos mais primitivos. Um deputado falando para o outro. Então, é incrível isso. Nós somos instintos e nós somos emoção. É a vontade de matar por causa da ofensa feita. Ou a gente agir por causa de uma comida, uma necessidade imediata, e a gente toma as decisões. A grande questão é que existe uma palavrinha, existe algo que nós que temos o Senhor Jesus, porque parece que não está entregue, isso é assim que foi feito, mas existe algo em nós que chama-se Espírito Santo de Deus, e ele tem um fruto que chama domínio próprio. E quando o Espírito Santo de Deus está habitando em nós, ele domina o nosso coração, o nosso instinto, o sistema límbico, o sistema neocórtex, ao ponto de que mesmo com raiva, você se ira, mas você não peca. Porque quem nos empodera, quem nos capacita, quem nos ensina, quem nos faz, mesmo que nos permite irar, mas não permite a gente pecar por causa da ação do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Você precisa entender que a Bíblia não é uma história fictícia. Bíblia é ciência, não pode desassociar. Ciência é muito em voga, isso aí não pode. O que é religioso não é ciência. Deus criou todas as coisas, Deus criou a química, a biologia, criou a neurociência. As pessoas só constatam. Isso que eu estou falando aqui, não está escrito essa ciência na Bíblia, mas está escrito que o Espírito Santo de Deus, a palavra dele gera fé em nosso coração e penetra na junta e medula e vai produzindo em nós o fruto do Espírito que chama domínio próprio, ou seja, e aí a Bíblia diz assim: ireis, mas não pequeis. Ireis, mas existe o Espírito Santo de Deus que gera domínio próprio em você e você consegue raciocinar. E você consegue dominar sobre os seus instintos e suas emoções. Ou seja, você não toma decisão de forma instintiva ou de forma emocionada, mas sim de forma intencional. Porque você compreende que o Espírito Santo de Deus te capacita para enxergar. Por isso que sai a trave do nosso olho. Porque os problemas, as dificuldades, quando a gente se move por necessidade, existe uma trave, porque é colocada uma lente na nossa vida, nos nossos olhos, em que a gente vai só olhar nossas necessidades. E a gente se move dessa forma, emoção e razão. Emoção e razão não, emoção e instinto. E aí a gente vira uma máquina de matar, como a gente viu na história da humanidade, a primeira, a segunda guerra, as cruzadas, tantas pessoas matando o ser humano, a criação de Deus, por causa de instinto, por causa de emoção, não é propósito. E se a gente caminhar aqui, nós precisamos ser intencional. Eu quero que você saiba que Deus é intencional ao criar o ser humano. Abra lá Gênesis, capítulo 1, verso 27. Gênesis capítulo 1, verso 27. Diz assim: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vou ler de novo. E criou Deus o homem, a sua imagem,
a imagem de Deus o criou. Deus criou o homem à sua imagem, de uma forma intencional. Havia uma intenção de Deus em criar o homem à sua imagem. E qual é a intenção de Deus em criar o homem à sua imagem? Fazer espelhos. Nós somos espelhos de Deus. As pessoas precisam olhar para a gente e ver a ação de Deus em nossa vida, ver o amor de Deus refletindo em nós. Espelho, imagina você, presta bem atenção. Se você estiver diante de um espelho, você vai ver a sua imagem. De repente você não vê a sua imagem, vê a imagem de, sei lá, de uma outra coisa. Seria estranho, não é? De repente você vai lá pentear o cabelo e viu que teu olho virou verde de uma hora para outra. Ou então, sei lá, você está lá acostumado com a tua imagem, tua semelhança, né, com a sua imagem, você já se conhece, se reconhece. E de repente você vai diante do espelho e não vê você, vê sei lá, um gato. Vê alguma coisa que não é você. Deus nos criou com uma intencionalidade de sermos imagem e semelhança de Deus. Existe um propósito para isso, para que as pessoas olhem em nós Deus, a ação de Deus em nós, o amor de Deus refletindo através de nós, quando a gente ama o próximo, quando a gente tem ação que lembra o Senhor. Isaías 43:7 diz: tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus criou o ser humano para sermos imagem e semelhança dele, para manifestar a glória dele, para que as pessoas conheçam ao Senhor. E se você observar Jesus, quando veio à terra, ele também foi intencional. Ele sabia o que fazia e por que fazia e para quem fazia. Nós precisamos responder essa pergunta: o que eu estou fazendo? Eu faço por quê? Eu faço para quem? Por que eu estou fazendo isso? Nós precisamos ser intencional. Ei, Deus não nos chamou para ser marionete, para ser manipulado. Deus nos chamou a igreja do Senhor para fazer a coisa de forma racional mesmo. Porque o que Ele aceita? O culto racional. Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Esse é o vosso culto racional a Deus. Ou seja, quer transformar o mundo? Vai a partir da sua mente. A sua mente sendo transformada, você será agente de transformação aonde você habitar, aonde você se relacionar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então nós precisamos ser intencionais. Todos os relatos sobre o Senhor mostram que Ele fazia as escolhas que expressavam o amor e o caráter de Deus forjado nele, por meio da sua prática, do seu devocional com o Senhor. Porque Jesus, quando veio, Ele tinha um devocional com Deus. Ele tinha o tempo com Deus, lá 40 dias no deserto. Jesus sempre orava. Então nós vamos sendo formados à imagem e semelhança de Deus, quanto mais a gente se relaciona com Deus. Quando você olha para um casal, às vezes eles são tão íntimos, tão próximos, tão cúmplices, que muitas das vezes eles se parecem, não apenas em atitude. Eles começam a se parecer. É assim, eu já vi um casal assim, é tão parecido, porque eles têm intimidade, eles têm cumplicidade, eles estão próximos. É assim, quanto mais próximo nós formos de Deus, mais a imagem e semelhança do Senhor nós teremos, mais nós refletiremos a imagem e semelhança de Deus, e mais o ambiente onde nós estamos será transformado, não por nós, mas aquele que reflete em nós e através de nós a sua glória, a sua presença, o seu amor, a sua misericórdia. É assim que Deus faz. Deus nos chamou. Atos 10, capítulo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Jesus fez isso porque Deus estava com Ele. Jesus tinha poder para libertar porque Deus estava com Ele. Ele era Deus, mas Ele também era 100% homem. Ele precisava de Deus, Ele precisava se relacionar com Deus. Ele não pecou. Ele era 100% homem, mas que não pecou. Olha, eu estava vendo, nós estamos lendo lá em Belém todos os livros do Novo Testamento. Eu estava vendo que, nossa, Jesus parece que não cansa. Ele curava cego, ele paralítico, andava sobre as águas, multiplicava pão, ressuscitava morto. E eu fiquei pensando, na hora o Espírito Santo de Deus me fez lembrar assim: ele não era o gênio da lâmpada, que só tinha 3 pedidos. Ele é a fonte de tudo. Quanto mais você pede, Ele te dá. Ele não cansa, é infindável, é infinito. Tudo que você pede, porque assim, tem um poder que é limitado, igual o dinheiro na nossa conta. O dinheiro compra tudo, pode comprar viagem, mas não compra felicidade, compra casa, mas não compra lá,
Ou seja, tudo que a gente constrói, que a gente vê com os nossos olhos, há uma finitude, inclusive para a nossa vida. Mas o poder de Deus é infinito, é inimaginável, é inigualável, não tem fim, e a fonte é infindável. A Bíblia diz que do trono dele flui um rio de água viva e vai gerando vida em nossas vidas, vai gerando esperança em nosso coração, vai transformando a nossa vida, e é do rio dele que flui. É do trono dele que flui esse rio, que traz cura, esperança para a gente caminhar. João capítulo 6, verso 38 diz: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou. Olha só, querido, qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida: que eu não perca nenhum que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Jesus está dizendo isso, irmãos. Nós precisamos ser intencionais nas nossas ações e também nas nossas reações. Não é apenas nas nossas ações, mas também nas nossas reações. Porque se o Espírito Santo de Deus está em nós, nós agiremos e reagiremos de acordo com aquilo que habita em nós. A gente não pode desculpar e dizer assim, mas foi uma reação minha. Se o Espírito Santo de Deus habita em ti, ele transforma a tua vida. Ele muda o teu coração, ele muda a mente. O Senhor é especialista em mudar a mente. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu falo isso porque a Sandra já sabe, eu já testemunhei e não tem nenhum problema. Eu nunca tive, quando eu saí dos caminhos do Senhor, eu nunca tive problema com droga nem com bebida. Meu problema era a mulher. Então, quando eu voltei para a igreja, que eu fui, um relacionamento com Deus, então Deus foi transformando a minha vida, mudando. Eu sempre pensava assim: eu vou ficar solteiro porque não tem jeito. Tem alguma coisa que eu vou pagar pelo que eu fiz. E minha mente nunca vai ser de uma mulher. Eu dizer assim: meu coração é muito grande, eu amo muitas, não tem como ficar só com uma, não. Era isso, é muito amor para dar, sem vergonhice mesmo. E aí o que acontece? Eu ficava com isso, com essa problemática na minha cabeça. E um dia eu estava no trânsito, passou uma moça muito bonita, de roupa de academia, tal, toda bonitona. Gente, eu olhei para ela e disse assim: Senhor, ela é tão bonita, ela pode ser o teu templo do Espírito Santo. Transforma essa moça, Senhor. Ela não precisa mostrar o corpo, aquilo que tu criou e deu uma forma tão bonita para ela, para chamar a atenção de ninguém. Senhor, tem misericórdia dela. Senhor, eu oro por ela, para que o Senhor alcance essa mulher. Eu comecei a orar. Gente, a minha reação foi essa. Depois que eu orei por ela, que eu estava chorando por aquela mulher no meio do trânsito, o Espírito Santo de Deus falou assim: você disse que não seria transformado. Eu tenho o poder de fazer coisas novas. Meu instinto do velho homem seria baixar o vidro, buzinar e dizer: para onde você vai, filho? Quer uma carona, eu te dou. Seria ser enxerido, seria ser alguém que ia dar uma cantada lá na mão, só com um chaveco. Mas naquela hora eu vi que o Senhor fez um milagre, que aquilo não era de mim mesmo. Há esperança para o perdido, a esperança é em Deus. Flui do trono dele todas as respostas para a nossa vida, para a área financeira, para a área emocional, para a área da nossa família, para todas as áreas da nossa vida. Flui dele, inclusive para a nossa saúde. Queridos, quero dizer a você também: o maior desafio da vida do ser humano não é o problema financeiro. O maior desafio do ser humano não é uma família que acaba. O maior problema do ser humano, o maior desafio do ser humano é a morte. O ser humano não está preparado para a morte. Você pode estar preparado para tudo, mas para a morte não. Por que o ser humano não está preparado para a morte? Porque ele não foi feito para morrer. O ser humano foi feito para viver para sempre, mas o pecado veio e entrou e destruiu. Mas o Senhor veio e nos deu uma outra chance. Mas esse corpo, ele vai morrer, ele vai para debaixo da terra. Como eu disse ontem, daqui a 100 anos já era. Todos nós vamos morrer. Se o Senhor não vier, eu até acredito que ainda vou ver a vinda de Jesus. Mas se o Senhor não vier antes, todos nós, daqui a pouco, estamos lá, debaixo de 7 palmos. Não tem jeito. Então esse desafio é o maior desafio da gente. O nosso instinto é defender a nossa vida. Mas eu quero trazer para vocês uma história muito conhecida, para que você veja que quando você é intencional, quando você não negocia, quando você não retrocede, o Senhor muda até a sentença, o Senhor muda a história, o Senhor faz aquilo que é impossível para mim e para você fazer. Mas nós precisamos nos posicionar de forma firme, de forma corajosa, mesmo diante da morte, porque a Bíblia diz que Ele venceu a morte. Nem a morte que nos desafia, o Senhor está submisso a ela, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele foi lá e deu um tapa na cara da morte: me dá a chave, está na minha mão, só vai se eu permitir. Está na mão dEle.
Daniel capítulo 3, verso 14, traz uma história muito conhecida. Falou Nabucodonosor e disse-lhes: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não serviu aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e da toda espécie de música, para prostrares e adorar a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei perguntou. O rei altivo, o rei ali cheio dele, criou, achava que era o cara, construiu uma estátua para que toda a nação se curvasse diante dele. Então você imagina a cena, irmão. Você imagina a cena. Lá o rei parou em Brasília, sabe? Lá está a Globo, a Record, está todo mundo dizendo: olha, tem uma estátua aqui, foi criada pelo rei, e todo mundo tem que se curvar diante dessa estátua. Quem não se curvar vai ser morto, vai ser jogado na fornalha de fogo. E aí está lá a Globo, está lá o pessoal fazendo as lives, todo mundo transmitindo, e 3 camaradas se posicionam e dizem assim: olha a posição dele. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Esse que é o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmão, é muita ousadia, querido. É verdade ou não é verdade? Está todo mundo vendo, a nação inteira olhando, todo mundo esperando. Meu Deus, o cara é louco. Ele não se curvou. Talvez os próprios crentes da época dizem assim: era só se curvar. No teu coração tu dizia assim: é muito tolo, rapaz. Tu podia se curvar com o teu joelho, mas teu coração dizia: Deus é o Deus dos exércitos. Eu só estou me curvando aqui para que não ser morto, mas eu não confio nessa estátua. Eles não se curvaram, eles não negociaram, eles não tiveram medo da morte, eles confiaram naquele que criou a vida. O homem pode criar a nave para chegar até a lua, mas o homem não consegue criar vida. Cria até talvez uma mão mecânica, cria, mas não consegue acrescer um dia sequer, um segundo sequer o seu dia de vida. Então esses homens, eles não se curvaram diante daquela estátua, sabe? E eles tiveram que passar pelo fogo. Eles foram intencionais e tiveram que passar pelo fogo. A gente já conhece a história, mas o fogo faz parte do processo. A pressão faz parte do processo. O fogo, ele arde, mas o Senhor comanda o fogo. O Senhor comanda o mar, o Senhor comanda o céu, o Senhor comanda tudo que Ele criou, porque Ele que fez. O Senhor não está submisso às leis da física, e nem da química, e nem das leis humanas. Nós estamos submissos às leis humanas. Às vezes um homem é colocado em um posto tão alto, uma autoridade tão alta, que ele acha que ele manda em Deus. Ele pode legislar e dizer: Deus vai se curvar diante de mim. Não pode. Deus não se curva para nenhuma lei. Deus que criou todas as coisas. Nós estamos sujeitos, mas Deus não. Ele que cria. Ele muda a lei da física, da química, da biologia. Ele cria, ele faz o que Ele quer. Ele é o dono. Ele criou. Então, a lógica é que você coloque no fogo, qualquer coisa que você coloque no fogo, ele vai queimar. A lei diz que se você colocar algo no fogo, vai derreter. Eu estava lendo esse texto um dia, e eu fui ver que a temperatura que essa fornalha estava, ela era a fornalha que era usada para derreter ferro. E para derreter ferro é mais de 1000 graus Celsius. Irmão, 1000 graus Celsius. O nosso forno, ele está lá até 240 graus Celsius. Era mais de 1000, era 1632. 1000 graus Celsius. Por isso que quando eles foram levar, né, o Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles morreram. Sadraque, Mesaque e Abdenego não morreram antes de chegar na fornalha. A Bíblia diz que ele mandou aumentar. O rei ficou tão indignado, tão confrontado diante de todos os seus súditos, que ele mandou aumentar a temperatura. Daniel 3:23 diz: e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos conselheiros: nós não lançamos dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus.
Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. A sentença foi mudada. O fogo faz parte do processo, mas ele não é para te matar, é para aumentar o teu nível de fé, irmãos. Você precisa entender. Andar com Deus é outro nível. Andar com Deus, a gente não se move pelo que a gente vê, a gente se move pelo que a gente ouve, porque o justo vive por fé e não pelo que ele ouve, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem quando você ouve essa semente, mas não apenas para você ouvir, para intelectualizar, mas é para você viver, andar por fé. Fé, você não vê o piso, mas você anda, e mesmo não vendo o piso, quando você dá o passo, vai surgir o piso, porque ele que manda na química, na física, em tudo. Por isso o sol parou, ele andou sobre o mar, o peixe pulou na rede, ele ressuscita morto, ele faz o que ele quer. O Deus que você serve é o Deus mais poderoso. Todo poder nos céus e na terra foi dado a Ele. Não há nada que se compare ao nosso Deus. Não tem nada comparado ao nosso Deus, irmãos. Sabe, se eu fosse você, quando a gente olha para o tamanho do nosso Deus, a gente não consegue entender, porque não há grandeza dentro de nós medida que a gente consegue medir o tamanho do nosso Deus. Não há como explicar o tamanho do nosso Deus. Por isso a gente tem que viver por fé, porque a gente não consegue colocar Deus dentro da nossa cabeça. Não cabe, não consegue intelectualizar, não cabe. É igual você pegar um peixinho beta que vende nas praças, aquele peixinho que você compra dentro de um saco, não sei que vende aqui em São Paulo, mas lá em Belém tem, na praça, vende um peixinho assim, beta, e você compra aquele peixinho que leva dentro de um aquáriozinho pequeno, ele nem pode se misturar com o outro, porque um devora o outro, ele fica lá sozinho, o peixinho beta. Perguntar para o peixe, se ele puder falar, diz assim: peixe, qual o tamanho do mundo para você? Ele vai dizer: isso aqui, estou acostumado com isso, é isso que eu vejo, é isso que a minha vista alcança. Então isso aqui é o tamanho do mundo para mim. Mas se você pegar esse peixe e botar o tamanho dentro de uma piscina olímpica, perguntar para o peixe qual o tamanho do mundo, ele vai ter dificuldade. É 25 por 50, é muita água, ele já não tem tanta facilidade em entender que aquilo é uma outra dimensão que ele não estava acostumado. Ele só estava acostumado com aquele aquáriozinho pequeno. Pergunta para ele qual é o tamanho do mundo, ele vai ter dificuldade. Mas se você pegar esse peixinho, levar para o meio do oceano e soltar ele e perguntar qual é o tamanho do mundo, ele vai dizer: o mundo é infinito, não tem fim. Irmãos, daqui até o último planeta do sistema solar dá 12 bilhões de quilômetros. Então você tem que, de anos, luz, 12 bilhões. Não tem como chegar lá, não tem tecnologia para chegar lá. É apenas uma galáxia. São centenas de milhares de galáxias. A Bíblia diz que todo o universo cabe na palma da mão do nosso Deus. Como é que você vai explicar o tamanho do Deus que você serve? Não tem dentro de você medida, não tem um aparelho para medir o tamanho do poder de Deus, o tamanho de Deus. A gente só tem que crer. Tem coisas que a gente só vai entender na eternidade, é muito pequeno para a nossa cabeça. Como é que você pode entender que uma pessoa que era cavalo do campo, perdido, foi transformado? Sabe, um assaltante, um ladrão, um traficante, de repente está lá, pregador da palavra de Deus, sendo transformado, sendo agente de transformação dentro do presídio. Gente, dentro da Lagoinha tem um projeto que chama Recomeço. Vocês já ouviram falar? Não vão ficar com raiva de mim, tá? Vocês já ouviram falar no Guilherme de Pádua? Aquele rapaz que matou uma atriz, né, da Globo. Um dia eu cheguei na Lagoinha e esse homem estava na mesa de som. Quando eu entrei, eu confesso a vocês, eu olhei e falei: misericórdia, Senhor, queima ele. Foi a minha reação. Eu nem era da igreja ainda. Eu falei: meu Deus do céu, agora o cara está aí, está crente. O cara surdo, aí, ó, perdeu tudo, agora está na igreja, nojento. Fiquei maldiçoando o cara. Sabe o que acontece? Quando eu vim para a Lagoinha, eu fui descobrir uma coisa que eu fiquei tão impactado e tão envergonhado com a minha atitude na época.
Sabe qual foi? Existe um projeto que chama Recomeço. E dentro de cada cela de Belo Horizonte, dentro de cada cela, não de presídio, dentro de cada cela dos presídios de Belo Horizonte, existe uma televisão doada pela igreja. E aquela televisão está sintonizada na rede super de televisão da igreja. E é um ministério que evangeliza. E a pessoa não pode mudar o canal, porque eles arrancaram o seletor. Só pode aumentar o volume, baixar o volume, ligar e desligar. O governo permitiu que dentro de cada cela a igreja doasse uma televisão. Acontece que o Guilherme de Pádua foi alcançado através desse projeto. Deus transformou o coração dele. E aí, Deus não apenas transformou, porque Deus tem seus propósitos. Deus tem seus propósitos. Deus não apenas transformou o coração dele, mas ele resolveu se doar e começar a discipular outros presos dentro da cadeia. E aí ele começou a discipular, a falar do amor de Deus. E aí perceberam que ele tinha um chamado, começaram a fazer um seminário para ele dentro ele preso, começaram a fazer curso teológico para ele dentro do carisma da igreja, entrou dentro dos presídios, começaram a fazer para ele, para todo mundo que era assim, discipulado. As pessoas que faziam a lição de transferência, começaram a fazer as 5 lições, começaram a fazer o carisma start, o carisma aprofundamento, e lá tinha uma coisa, ninguém faltava, não tinha ausência, todo mundo era presente, era 100% de presença, ninguém chegava atrasado, era selado. Irmão, faça o carisma, faça o start, porque senão o Senhor te pega. Ninguém vai faltar, ninguém vai chegar atrasado. Então, nesse processo, sabe o que aconteceu? Esse homem se tornou pastor, foi consagrado lá dentro da cadeia. Esse homem, perceberam o chamado dele cuidar de pessoas, e quando ele saiu, ele já foi liderar isso aí. Hoje, o maior ministério da igreja, em que mais batiza, em que mais pessoas são transformadas, é através desse ministério. O líder é o Guilherme de Pádua. Compraram um prédio gigante lá em Belo Horizonte, no complexo da Lagoinha, em que em alguns andares são casas, são apartamentos, para receber o preso que não tem casa, que não tem família, que está aí, mas ele tem um processo, né? Depois que ele foi discipulado, enfim, já passou pelo processo, o processo está semi-aberto e tal, eles vão acolher esse preso, depois eles vão, outros andares é curso profissionalizante para esse preso, e eles vão ser reintegrados à sociedade, mas antes transformado pelo poder do evangelho, e ensinado a ele uma profissão para que ele ganhe do suor do seu rosto. Grande parte dos funcionários hoje da Rede Super pessoas que vieram do sistema de prisão, do sistema prisional. Gente, tem tanto processo, tantos projetos. Tem o projeto Meninas aos Olhos do Pai. Não sei se é esse nome, mas tem um projeto, é o seguinte: eles marcam o encontro com as meninas, as garotas de programa, ligam. Observe o que Deus faz. Eles ligam e aí marcam o encontro. Ao invés da pessoa ir para um local íntimo para encontrar, eles marcam num restaurante. Chegando lá, a moça é recebida de uma maneira tão especial, dá um buquê de flores para ela e tal, janta. E no meio da janta ali chega alguém, toca uma música, e de repente, depois da janta, depois da música, alguém se levanta e começa a fazer uma peça de teatro. O fato é o seguinte, que no final de tudo, ela vai perceber que aquele restaurante, naquela noite, todas as pessoas que estão ali, elas são figurantes, estão lá por causa dela. Ela recebe o carinho, o amor, a atenção, recebe a palavra de Deus, e aí elas aceitam Jesus. E o que fazer? Mandar ela embora? Não. A igreja tem um outro prédio que vai acolher essa moça, vai educar essa moça, vai ensinar essa moça, vai discipular essa moça. Ela recebe treinamento profissional para que ela seja inserida. Gente, muitos delas têm vocação para louvor. Muitas delas vão para a fábrica de arte. Hoje, muita gente que você conhece, eu só não vou falar para não expor, mas muita gente que eu e você conhece, são pessoas que foram resgatadas, são ministros de louvor em nossa nação. Que eu e você, 60 anos, 64 anos de Lagoinha. A igreja tem sido relevante. Então entenda bem, o processo, o fogo, não é para matar, é para transformar. Porque no fogo transforma. Provérbios capítulo 21 diz assim: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Eu quero terminar dizendo o seguinte: não tenha medo, não fique com medo com o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence, só temos hoje para viver. Esses homens não tiveram medo da morte, esses homens não se curvaram, pelo contrário, a partir do posicionamento deles, da intencionalidade deles, de não se curvar diante da morte, olha, o decreto foi mudado. Eu quero te pedir para ficar de pé no teu lugar nesse momento.
o decreto foi mudado. Capítulo 3, verso 28 de Daniel diz: falou Nabucodonosor dizendo, benditos, gente, o mesmo rei que desafiou Sadraque, Mesaque e Abdenego diante de toda a população, depois que ele mandou prender, e o fogo não conseguiu vencer aqueles três, esse mesmo rei mudou a sentença. Esse mesmo rei altivo teve que se curvar. Esse mesmo rei, sabe, cheio de si, ele teve que rasgar o coração e rasgar suas vestes diante do nosso Deus, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele diz, falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus, por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Romanos 14, 11 diz, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Deus é o Senhor. Os ministros do STF um dia vão se curvar diante de Deus e eles vão olhar e dizer assim, eu tinha poder, mas Ele tem todo o poder, portanto toda língua eu confesso que Ele é o Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e os homens mais ricos do mundo, mais poderosos do mundo vão se curvar, os sheiks árabes, o chefe do Estado Islã, a pessoa mais difícil que você possa imaginar, esse vai se curvar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então Deus que você serve, Ele é poderoso, Ele é fiel, que todos os dias façamos escolhas que revelam o caráter de Deus, a mente e o coração do Pai, para que toda a criação que aguarda a manifestação de seus filhos, elas vejam a glória de Deus através das nossas vidas. Romanos 8, 19 diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E eu termino te fazendo uma pergunta, o que é que te move? A necessidade ou o propósito? O que é que te move? Porque no capítulo 14 de João diz assim, quem me vê, vê o Pai. As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Irmãos, eu quero encerrar essa palavra dizendo que o Senhor espera que nós possamos refletir a sua imagem, a sua semelhança. Você que está nos vendo pela internet, saiba, você não está aqui como espectador, você está aqui recebendo sementes para mudar a tua vida, mudar a história da tua família. Você está aqui como alguém que está aqui sedento por Deus, que o Senhor gere fome e sede de Deus no teu coração, para que você mude, para que você se apaixone por Ele, para que você decida amar a Ele, para que você decida abraçar o Evangelho, porque o Evangelho vai transformar a tua vida, vai mudar a tua história. Eu não sei como você está, mas o Senhor te conhece. Até agora você está nos acompanhando aqui, talvez é a primeira vez que você está vendo essa live. Deixa eu te dizer, o Senhor não é o acaso, você não está aqui por acaso. Existe um propósito, existe algo que você precisa fazer. Você precisa talvez recomeçar. Essa manhã é noite de recomeço. E se você quiser recomeçar, só escreva aí, eu quero ter um novo começo. E nós queremos orar por você. Escreva aí. Irmãos, vocês que estão aqui, eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você se posicione diante de Deus. Talvez você já conhece a Cristo, talvez você já confessou a Cristo como Salvador, mas eu quero que você se posicione diante de Deus, pela tua família, por um amigo, por alguém que você sabe que precisa se reposicionar, que você sabe que precisa de Deus, que você sabe que precisa ter um novo começo com o Senhor. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo nessa noite, nessa manhã, na porta do coração das pessoas.
Aquele que ouvir e abrir, o Senhor vai vir e vai ver uma festa. Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você pode se posicionar nesse momento. João 1,12 diz: contudo, aos que receberam, aos que crerem em meu nome, terem o direito de se tornarem filhos de Deus. É um direito tão extraordinário se tornar filho amado de Deus. Pai, nessa manhã, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que Tu venha tocar as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. A palavra foi ministrada, foi liberada, Senhor. Que nós possamos sair do nível do instinto, apenas das emoções, Senhor. Nós possamos ser intencionais nessa manhã em nossas vidas e não nos curvar diante das situações, dos problemas, das oportunidades, mas nos mover por propósito, Senhor. Que nós possamos entender que tudo é para a Tua glória. Tu criaste todas as coisas, Tu nos formou a Tua imagem, a Tua semelhança com um propósito, e resplandecemos a Tua glória. Pai, que em nós venha ser feita a Tua vontade, Senhor. Encoraja-nos, Senhor, para nos posicionar diante das situações, mesmo diante de situações que pareçam intransponíveis, mas que nós possamos não negociar, Senhor, os princípios, aquilo que Tu espera por nós como filhos Teus, para nos posicionar e levar a Tua graça, levar o Teu favor, mesmo diante das ameaças da morte. Tu és o Deus do impossível. Tu abre porta onde não há. Deus o sustenta, Deus o universo, porque o Senhor sustenta tudo que criou, Pai. Em nome de Jesus, esse irmão, essa irmã que nesse momento está clamando, orando, apresentando a sua família, apresentando o seu filho, talvez, que está longe do caminho do Senhor, aquele que afastou, aquele que desviou, Senhor, aquele que tropeçou por uma palavra dita e que feriu. Senhor, ressuscita nesse momento, toca as vidas, Pai, traz esperança nesse momento, apaga as feridas. Deus, libera sobre ele o Teu bálsamo, cura, Pai, agora a cura emocional, em nome de Jesus, que haja novos começos nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu não posso passar a palavra sem antes perguntar a vocês, aqui, talvez tenha algum amigo, se tiver algum amigo que nunca confessou a Cristo como Salvador, deixa eu te dar um recado. Nós precisamos confessar a Cristo como Salvador. Você precisa confessar diante dos homens, a Bíblia diz para que ele confesse você diante de Deus. Aquele que nega diante dos homens, ele também nega diante de Deus. Você não sabe do dia de amanhã, você só tem o hoje para viver. Amanhã não nos pertence. Nós só temos o agora, o hoje para viver. Se há alguém aqui e hoje quer se tornar filho amado de Deus, há uma promessa para você. Quando a gente confessa a Deus diante dos homens, porque você pode dizer assim: mas pastor, por que tem que ser? Eu já confessei com o meu coração. Eu não preciso que todo mundo saiba, não. Mas sabe de uma coisa? Você não casa e fica ali uma festa acanhada, uma festa só para você, é uma festa para todo mundo, porque é uma decisão importante. Você não se forma e faz uma festa só para você, não. Você faz uma festa para todo mundo, porque é uma fase importante da sua vida. Você não comemora aniversário e só é para você. Não, você chama as pessoas que você gosta, por mais simples que seja, mas você gostaria que as pessoas importantes vissem. Você quer compartilhar, porque é um momento importante, é um ano a mais que você está vivendo. A decisão mais importante da sua vida não pode ser de forma discreta. É uma decisão que precisa confessar diante de todo mundo mesmo, não há constrangimento algum. É para a gente celebrar, para que o céu se festeje. A Bíblia diz que é uma festa no céu quando alguém se arrepende. Satanás perde, Satanás fica triste, ele bate em retirada, principalmente quando a gente tem ousadia de dizer: a minha vida velha vai ficar para trás, eu quero receber. Todos nós somos criaturas de Deus, mas quando a gente confessa a Cristo como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Então há um banquete, há uma promessa. Alguém aqui hoje, nessa manhã, que ainda não conhece a Cristo, ou que quer voltar para os caminhos do Senhor, existe? Quero que você levante suas mãos. Se tiver alguém, levante sua mão. Se não tem problema, mas nós precisamos ser desafiados de trazer essa pessoa, essa cadeira que está vazia do seu lado. Podia ter alguém que precisa tanto de Deus. Você deve se comprometer com Deus, com a gente como igreja. No próximo domingo trazer alguém que não conhece a Cristo. Aqui ele vai ser amado, vai ser abraçado, vai ser discipulado. A gente quer caminhar com as pessoas. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Você da internet, você que entendeu, também escreva. A gente quer entrar em contato com você, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, pastor Rogério.